Graça e paz, vamos continuar falando a respeito dos escolhidos de Deus, de que Deus, desde o princípio, Gênesis da criação, do primeiro homem, da primeira mulher, Deus vem nesse procedimento de amizade com o homem, convivência com o homem andar com o Senhor, Deus habitar com o homem, habitar nele, conversar com ele, essa intimidade com Deus. Então, o homem foi criado à sua imagem e semelhança, com este potencial de se tornar um filho de Deus e de ter essa companhia de Deus, ouvir a Deus, conhecer a vontade de Deus, falar com Deus e também expressar a sua vida, ter a sua liberdade de vida, de existência como um ser criado por Deus, com uma grande autonomia. É nessa autonomia que o homem é feliz, que o homem trabalha, que o homem constrói, que o homem é expressão de Deus, do ser, do conhecer de Deus, do viver com Deus. O homem precisa expressar o que ele aprende com Deus, como um filho que cresce e a cada dia que cresce se torna mais amigo do pai, vai conhecendo melhor o pai. Então há essa perspectiva de vida expressa na própria criação. Nós vemos aqui no dia a dia o pai com o filho, com a mãe, os irmãos crescendo, aprendendo, se relacionando, conhecendo e cultivando e sempre melhorando em todos os aspectos e até surpreendendo, descobrindo coisas novas, sendo alguém melhor, sendo um irmão diferente do outro irmão, um irmão entendendo melhor as coisas de Deus. Nós já vemos isso ali no culto oferecido por Caim, por Abel, as diferenças. Um foi aceito por Deus e o outro não foi aceito por Deus. Então, nessa constante, nessa perspectiva, nessa atividade, nessa expressão de liberdade do ser humano, nós vamos vendo que Deus vai escolhendo aquele que ele quer mais perto, aquele que o agrada. Deus então vai se revelar a ele, Deus vai andar com ele, Deus vai habitar nele. Somos escolhidos para a habitação de Deus, somos escolhidos para sermos amigos de Deus. Eu fui escolhido para ser amigo de Deus, Deus habitar em mim e Deus me revelar, Deus me mostrar as coisas, Deus me dar a sua palavra, Deus se revelar a mim e também viver com Deus. Eu ando com Deus como Enoque, como Elias, como Davi, como Pedro, como Paulo, Tiago, João, Isaías, Jeremias. Então, com todas as experiências bíblicas e posteriores e de sempre, como homens e mulheres de Deus em toda a história. A criação continua vigente, continuamos na Terra, as coisas continuam acontecendo, os encontros com Deus continuam acontecendo, as novidades de vida, o novo de Deus continua acontecendo, Deus continua presente conosco a cada geração que veio até nós, até hoje, Deus está presente conosco. Nós vamos ver todas essas referências, tanto na minha vida, na minha experiência, porque para que eu esteja aqui testemunhando disso, eu tenho que ter tido essa vivência da palavra em prática na minha vida com efeito, com obras, com realizações, com fatos, com milagres, com sinais, com prodígio, com entendimento, com revelações de Deus, Deus falando comigo como falava com Moisés face a face, como falava com Abraão, como podemos dizer como seguidores de Jesus Cristo, como Cristo nos ensinou, como somos batizados com o Espírito Santo, ele passa a falar dentro de nós, diretamente conosco, pelo Espírito que nos foi dado. Então agora, hoje nós vamos verificar tudo isso de toda forma na vida de Jó. Vamos continuar vendo em toda a Bíblia a confirmação dessa mensagem de Deus nos escolher, Deus procurar na terra os fiéis, Deus estar à procura deste que tem um coração
como o coração dele, como Davi. Deus encontrou alguém com o coração segundo o seu coração. Então, realmente aí está uma palavra de que Deus está sempre à procura, sempre à busca de homens, de mulheres que têm um coração segundo o seu coração. E hoje, então, nós vamos estar iniciando o estudo do livro de Jó. Vamos ler Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então já está aqui a porção da escolha. Essa seleção de Jó para ser aqui mencionado na Bíblia pelas suas obras, pela sua vida. E veja que é algo que nós temos aqui falado sempre: o relacionamento de amor a Deus e ao próximo. Já está nessa escolha. No versículo 1, diz um homem na terra de Uz. Então Deus está à procura em toda a terra de homens como Jó, como Abel, como Davi, como Cornélio, um homem que dava esmola, fazia oração, e o anjo do Senhor foi mandado lá para ele. Como Daniel, homem muito amado, porque nós vamos ver no livro de Daniel que Daniel defendia os irmãos, os pobres, a sua terra, e ele buscava Deus em oração, na palavra. Daniel, assim como Cornélio, amados de Deus, escolhidos de Deus. E aqui Jó é escolhido de Deus, um homem. Então Deus encontrou um homem. Este homem é Jó, Deus o conhece. Não é como aqueles que Deus vai dizer, que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas. E o Senhor responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o mal. Então nós vamos ver ali aqueles sendo rejeitados, eles não foram escolhidos. Embora dissessem Senhor, Senhor, por um lado, eles praticavam a iniquidade, isso é, eles eram maus para os irmãos, eles eram maus no contexto, eram como Caim, poderiam estar no culto e dando oferta. Mesmo assim, Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Então não é de qualquer maneira que se chega a Deus. Muitos iam para o culto da ceia e ali iam para a sua condenação, porque não esperavam pelos outros. Eles iam para Deus e atropelavam o irmão, não amavam o irmão. E o mandamento se completa amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo, e ao próximo como a si mesmo. Então, o nome dele era Jó, escolhido, conhecido, citado nas Escrituras, lembrado. E era este homem, então veja que o processo de escolha do homem, da mulher, este homem era íntegro, reto e temente a Deus. Então tinha o culto, ele não fazia obra de Deus relaxadamente, ele servia a Deus, ele dava graças a Deus em todas as coisas, como nós vimos ali na ceia. Jesus deu graças e repartiu entre todos. Deu graças a Deus e repartiu com os irmãos e amou até a morte, morte de cruz. É isso que nós precisamos aprender. Precisamos conhecer, entender, discernir o corpo, o sangue de Cristo, de que ele morreu em obediência a Deus, mas também por amor a nós. Então ele era um homem íntegro, reto, de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos, com a vontade de Deus, íntegro e reto. E temente a Deus. Se ele vai no culto, ele vai no culto com humildade, com quebrantamento, com temor a Deus. E Deus não o rejeita, não rejeita a sua oração. Ele é temente a Deus. E desviava-se do mal. O mal aqui está se relacionando muito ao seu próximo. A fazer o mal para alguém, a desejar o mal para alguém, a falar mal de alguém. Então, o amor ao próximo. Não pense você, diz ao autor dos Provérbios, não pense você que vai falar. Você vai falar mal do seu irmão, você vai vir diante de Deus pensando mal do seu irmão e a sua oração vai ser aceita. Não será aceita. Você será rejeitado. Você estará indo diante de Deus para que Deus te rejeite, para que você seja condenado. Você vai sair dali doente, vai sair dali, como lá é citado em 1 Coríntios 11, há muitos que dormem, há muitos que estão enfermos, porque não lembram do irmão. E também Caim sai com o semblante caído, porque está virado com o seu irmão, com a bênção do irmão. Ele não estava se alegrando
Então, tudo bem, esse culto não foi bom, eu não me apresentei bem, e Deus disse para Caim, se apresente bem no próximo. Viva bem, ame o seu irmão, faça o bem, sirva a Deus corretamente, tema a Deus como Jó, seja íntegro, seja reto e desvie-se do mal. Faça isso para você ser escolhido. Sendo escolhido, Deus virá, o Espírito de Deus virá, vai habitar em você, vai estar contigo, vai te renovar, você vai cantar mais, você vai se alegrar mais, vai dar glória a Deus, vai ter mais desenvoltura, vai se sentir bem, vai ter a paz de Cristo em seu coração. Então Deus fala isso com Caim, faça isso. Mas não, ele continua revoltado, invejoso, ele não aprendeu a amar o seu irmão, então ele mata, ele é do maligno, ele mata o seu irmão. Porque o diabo quer nos separar dessa intimidade com Deus. É o anjo caído que não aceita que o homem e a mulher tenham um relacionamento mais profundo como filhos de Deus. Ele vai tentar todo o tempo nos separar de Deus. Vai tentar, vai lutar para nos separar do amor de Deus. Se nós permanecermos firmes em amor a Deus e ao próximo, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nem ninguém. Mas se você não ama o seu irmão, você já está morto no seu pecado, já está separado e aí você caiu. E você tem que se desviar do mal em relação ao seu próximo, amar o seu próximo. E tem que ser temente a Deus, íntegro e reto, amando a Deus. Tem que amar a Deus, não pode ir ao culto relaxadamente de qualquer maneira. Estará comendo e bebendo para a sua própria condenação. Então você precisa aprender de Deus para vencer o diabo, que vai tentar impedir o homem de ter essa amizade com Deus. Veja que a referência a respeito de Jó, de quem ele era e por que ele foi escolhido. E de que há pessoas escolhidas. Deus quer essas pessoas. Deus quer escolher essas pessoas para estar com ele. São esses que vão habitar com Deus. Esses têm a presença de Deus. Esses têm a alegria da vida com o Espírito de Deus habitando em nós. É assim mesmo. Exatamente isso. Deus foi me dando a mensagem contra o pecado grande. Nada que possa entristecer a Deus. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais errar. Eu quero viver para ti. Eu te amo. Não quero mais pecar. Quero ser livre do pecado, do mal, da morte, da mentira, do engano. É o primeiro passo. O segundo passo, amar. Vou te amar como Cristo amou. Aprender a amar. Eu te amo, ó Deus. E com minha voz te exaltarei, te louvarei, cantarei louvores eternamente. Canções de amor, mensagem de amor, palavras de amor. Então realmente é isso. Fugir do mal, amar e amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então não vamos pular este versículo, não vamos fugir com medo da interpretação dele. Deus cuida de nós, Deus nos abençoa. Quando nós vemos as portas estão se abrindo, Deus está nos dando visão para melhorarmos, para construirmos, para crescermos. Sim, somos abençoados por Deus dessa forma, como está aqui descrito: um homem que teme a Deus, um homem que ama o seu próximo, que cuida da sua casa, em primeiro lugar, do seu irmão, da sua família dentro de casa, depois do vizinho, depois da cidade, depois do país, depois do mundo inteiro, que ama, como Jesus ensinou a amar. Nós vemos aqui isso na vida de Jó. Está no caminho certo, ele é um escolhido de Deus, então ele é abençoado. Deus lhe dá sabedoria, as coisas vão melhorando, ele vai sendo abençoado em todas as áreas. Também nessa área, ele é abençoado, e de tal maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Uma coisa anda junto com a outra tranquilamente. Certamente, Deus nos ensina, Deus cuida de nós, Deus está conosco, Deus nos alerta: faça assim, não faça assim, ande aqui, ande por este caminho, faça isso. Deus tem nos abençoado. É um sinal, sim, da escolha de Deus.
sempre foi na vida de Davi, na vida de Paulo, na vida de Pedro, que um dia estava lá pescando, estava nu, e quando viu Jesus se envergonhou, e Jesus mandou pescar, ele fez a pesca maravilhosa, e em outro dia ele estava lá aguardando que ele preparassem a refeição quando ele teve o sonho a respeito de Cornélio. Então veja como Deus abençoou a vida de Pedro, um homem abençoado, porque Deus vai abençoando. Deus tem prazer. Se Deus tem prazer na sua vida, se Deus se agrada de você, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar em todas as áreas para que você seja feliz. Deus te criou para isso, para estar contigo nessa terra e você ter o melhor dessa terra. Então sirva a Deus, tema a Deus, ame o seu próximo, obedeça a Deus, seja um escolhido de Deus. Deus vai te abençoar. Versículo 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então veja que a respeito da vida dos filhos de Jó, há uma diferença. Eles se amam, eles cuidam um do outro, mas não há nenhuma referência a Deus, ao culto, que eles adorem, que eles sejam como Jó tementes a Deus. Eles realizam banquetes e mandam convidar as irmãs. É algo aparentemente muito importante, muito certo, muito correto, a família unida. E eles, cada um por sua vez, iam revezando, fazendo festas, banquetes com a riqueza de Jó, do pai, e mais o somatório ali do trabalho deles junto com o pai, das conquistas ali ao lado do pai. Mas eles não é mencionado que eles se achegam a Deus, que eles temem a Deus, que eles são íntegros, que eles são retos. Então falta uma perna, falta uma parte. Só a química da escolha, quando há o culto a Deus, o temor a Deus e o amor ao próximo, tem que se incluir, tem que estar juntos. Quando Cornélio é escolhido para que Pedro vá lá e pregue para ele é batizado com o Espírito Santo, com certeza teve um ministério, como eunuco é escolhido ali para que Filipe chegue até o seu carro e lhe dê o entendimento do amor de Jesus, de quem era Jesus, amor ao próximo. Ele foi escolhido para voltar lá para a sua nação, e grande parte dos etíopes tornaram-se cristãos a partir dali. Já vinha da própria rainha de Sabá, do seu encontro com Salomão. Então nós vamos vendo aqui essa escolha para receber do Senhor e compartilhar. Como Paulo diz ali na ceia, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. É escolhido para receber do Senhor. Mas tem que estar junto. E aqui os filhos de Jó não tinham a primeira parte. Eles não tinham o temor a Deus, a integridade, o propósito de Deus, de obedecer a Deus, de receber de Deus. Eles tinham um bom propósito entre eles. Certamente era uma herança, tinham aprendido com Jó, faziam muito bem a segunda parte. Então é diferente da ceia que eles estavam fazendo bem a primeira parte, o de Deus. Mas comiam e não esperavam os outros. Comiam mais, se banqueteavam, se embriagavam e serviam a Deus, iam na ceia, participavam da ceia, mas não esperavam pelos outros. Os filhos de Jó esperavam até pelas irmãs, juntavam a família, mas não, aparentemente não havia ali nenhuma referência a um culto a Deus, a se lembrar de Deus. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Muito bem, Jó é um escolhido. Jó lembra-se de Deus. Ele já percebia que os filhos não se lembravam de Deus. Poderia ser, porventura, eles pecaram, meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então aquela extravagância, aquela festa que demorava muitos dias, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó.
mas não enviavam os filhos não faziam nada, os filhos não pediam perdão, os filhos não oravam, os filhos não confessavam o seu pecado, os filhos não se santificavam, não tinham temor a Deus. E quem tinha? Jó. Então Jó já fazia sempre por ele e agora também fazia pelos filhos. Santificava, se levantava de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Jó procurava fazer pelos filhos, mas nós vamos ver que a escolha é pessoal. Jó é um livro que vai nos mostrar que a escolha é individual. Muito bem, Jó, você se lembra de Deus, você oferece até pelos seus filhos os holocaustos e procurava se santificar por eles. Mas Deus está procurando o homem, a mulher, aquele que tem um coração segundo o seu coração. Então Jó já provou que tem, e tem além ao fazer pelos filhos. Realmente, ele está pensando em Deus, está pensando nos filhos. Jó está fechado na escolha. Esse é um escolhido, esse é o perfil do escolhido. Ele está agora aqui, o escolhido está agora aqui pensando nas pessoas com toda a força, com todo o amor. As pessoas estão com Deus, estão na presença de Deus, estão louvando a Deus. Eu me levanto à meia-noite, às 2h da manhã, vou gravar uma mensagem pensando que alguém vai ouvir, alguém vai entender, alguém vai temer a Deus e alguém vai amar ao próximo e vai ser abençoado, vai ser mais um escolhido. Então é isso realmente. Me levanto de madrugada e vivo a minha vida como um escolhido de Deus para o bem da humanidade, para o bem do meu irmão, para o bem do meu próximo. Esse é o perfil do escolhido. Então esse é o perfil de Jó. Eu só posso falar isso porque eu não só leio, mas eu vivo. Como eu tenho essa experiência pessoal de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu já sei, quando eu leio, eu já sei do que se está falando, já sei do que se trata, porque o Espírito de Deus me revela, porque eu vivo isso sempre. Desde que o Espírito Santo veio morar comigo, eu já sei do que está se passando, eu sei o que Jó está fazendo, eu sei exatamente a vontade de Deus aqui nessa história. Eu sei muito bem, eu conheço a Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus me revela, para que eu possa dizer o que está escrito na Bíblia, para interpretar e mostrar isso, e trazer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade é o Espírito da verdade, é o que Jesus veio trazer até a consumação da sua obra, que foi o derramamento do Espírito Santo. O grande ponto final, anunciado já por João Batista, dizendo: aquele sobre o qual vires descer a pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, para perdão, mas aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É aí que está: conhecer a verdade vos libertará. É o batismo com o Espírito Santo. É o fim, é a consumação, é o máximo, é o que Jesus vem trazer. Então ele chega ao céu para receber a sua herança, nós somos co-herdeiros. Assim que ele recebe ali o dom do Espírito Santo, a morada, senta-se à direita do Pai, ele recebeu lá, ele derramou aqui. Foi a promessa, o Espírito da promessa, o Espírito prometido, aguardar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que recebam a promessa. Essa é a promessa. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi para o batismo com o Espírito Santo, foi para conhecer a verdade e a verdade nos libertar. E agora temos aqui a palavra de Deus aberta para nós, liberada, revelada, conhecida realmente, totalmente. Aquilo que estava oculto nos séculos, agora está sendo revelado. É o momento ali de Atos dos Apóstolos que fala sobre a restauração de todas as coisas. É realmente este momento. E ele diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também
Satanás entre eles. Parece lá o Éden, em que estavam ali Adão, Eva, e vem Satanás também ali no meio. Vamos ver aqui essa semelhança. Então, da escolha de Deus na terra e o diabo como um anjo invejoso, que não quer que o homem tenha este conhecimento de Deus, da revelação, essa união do amor ao Deus, o amor ao próximo, conhecer a verdade. Então, o diabo é da mentira. Ele quer torcer de tal forma que haja uma confusão e as pessoas não entendam a mensagem. Então, um vai dar esmola, o outro vai buscar o culto, o Espírito Santo, e um vai excluir o outro, porque se unir, vem a bênção. Se amar a Deus e amar ao próximo, veja que nem estava tão longe, Jesus disse isso. Olha, o primeiro mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse, é isso mesmo. Jesus disse ao jovem que chegou a essa conclusão, vai, faz o mesmo. Então é esse realmente o caminho de Deus, é o caminho de Jesus. Então vem o diabo ali no meio, justamente nós vamos ver aqui essa questão do escolhido de Deus e a perseguição do diabo. Por que os escolhidos de Deus vão sofrer a perseguição? Às vezes tem um perseguindo, depois tem dois perseguindo, sem saber, tem 3, 4 perseguindo. Porque realmente a fúria do diabo ali ao derredor, procurando a quem possa tragar, o seu grande medo é que sejamos escolhidos e comecemos a receber do céu a luz que vai incomodar as trevas, vai dissipar as trevas do diabo. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então realmente o cuidado do diabo é rodear a terra e passear por ela para impedir que a humanidade tenha conhecimento da verdade, para roubar a semente, como na parábola do semeador, é para levar uma mensagem de mentira, um espírito de mentira, a um espírito imundo, um espírito de confusão, um espírito das trevas, um espírito de guerra, um espírito de violência, espírito de adultério. Então todo mal, semeando mal, procurando manter a terra longe de Deus, tentando impedir que o homem seja como Jó. Não é isso? Tentando impedir que o homem adore a Deus em espírito e em verdade, conheça a Deus, conheça Jesus corretamente, ame como Jesus amou. Porque se o homem fizer isso, ele vai ser totalmente abençoado e a luz virá ao mundo. A luz de Deus vai brilhar, vai resplandecer, deixa brilhar a sua luz, brilhando com a doce luz, brilhando com Jesus. E o diabo não quer essa luz brilhando, essa luz do conhecimento, do amor a Deus, do culto, da adoração, do temor a Deus como Jó e do amor ao próximo. Ele não quer, ele quer dizer para você que você não pode dar esmola, que se você fizer o bem você vai ser condenado. Então uma grande mentira diabólica e muitas pessoas aceitando, sendo enganados pelo diabo, como ali o primeiro casal que recebeu a palavra de Deus para não fazer, não comer do fruto do conhecimento da árvore da vida, e a mulher, o homem, eles deram ouvido à serpente, preferiram a serpente, a sabedoria da serpente, a palavra da serpente, do que a palavra de Deus. Hoje muitos estão assim, com uma palavra mentirosa, dando ouvidos a uma doutrina de demônios, mentirosa, no lugar do amor de Deus, do amor ao próximo. Quem não ama não é nascido de Deus. Quem vê o seu irmão passando necessidade e tem os bens deste mundo e não o socorre, é mal, é do maligno, é o mentiroso. Ele não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor ao próximo. Nós temos que amar a Deus para obedecer essa palavra. Diz aqui, que disse de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então veja aí o escolhido. Você viu Jó? Eu escolhi a Jó. Jó está na terra para brilhar. Ele é meu. Ele anda comigo.
Não há ninguém na terra. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E talvez em uma geração só haja um, que vai restaurar a luz, a verdade, vencendo a mentira, pisando na cabeça da serpente. Então só havia um nessa situação na terra: Jó, escolhido de Deus, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Veja, os olhos de Deus estão sobre Jó, sobre a vida de Jó, sobre a postura, sobre a conduta, a fé, a prática, a obra, o amor completo, sem uma doutrina leviana que diz para a pessoa viver só da graça e desestimulando o bem, desestimulando a esmola, desestimulando o amor ao próximo, a fazer o bem, a cuidar do irmão necessitado, estimulando pessoas a serem gananciosas e viverem só do pão, sendo que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, palavra de amor, palavra de verdade, de amor ao próximo, de amor a Deus. Então esse é o escolhido de Deus, é o que tem essa visão, é o que tem esse entendimento. E nessa geração Deus está dizendo que apenas Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja que palavra de Deus para o homem, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Veja, na obra, na conduta, na vida, na expressão dessa liberdade, dessa autonomia que Deus deu para você amar. Ninguém está te impedindo de amar alguém, de servir alguém, de dar esmola, de ajudar alguém. É o que Deus está esperando de você e é o que o diabo está te cegando para que você não faça, para que você não seja abençoado por Deus. Quando você faz o bem, nós vamos ler isso, vamos ver isso na palavra de Deus. Que os olhos de Deus estão sobre você. Quando você ajuda o pobre, o necessitado, você é abençoado. Chega ao céu e o céu dá uma resposta. Chega o milagre, chega a vitória. Vitórias que você está pensando, está perguntando, mas por que eu busco a Deus e não alcanço tal vitória? Por que a minha denominação está aí e não alcança esta vitória? Por que nós não alcançamos algumas vitórias? Por que algumas coisas não acontecem? Porque você está no caminho errado, você está no caminho da ilusão, em que o diabo roubou uma porção da palavra de Deus. O diabo tem te enganado na questão do amor ao próximo. É o que está aqui: homem íntegro e reto, temente a Deus. Então, correto na expressão e no temor interno, na fé. A fé tem que levar à prática. Pela fé, alguém fez alguma coisa. A fé é o início. Depois vai se consumar na obra, na vida. Íntegro e reto, temente a Deus. Por ser temente a Deus, por crer em Deus, ele é íntegro e reto. E que se desvia do mal. Muitos não aprendem que tem que se desviar do mal. Em todos os sentidos. Do mal, da mentira, do diabo, do engano, da morte, da maldade contra o seu irmão, de ser como o rico que não dava nada para o pobre Lázaro. Os cachorros lambiam as suas feridas tentando curá-lo, e o rico que podia comprar o remédio, dar o alimento, ajudar, não fazia nada por estar enganado pelo diabo. E ele vai para o inferno. Então, naquela geração, Jó era o escolhido de Deus para entender a Deus, entender as coisas de Deus, porque ele agradava a Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Então o diabo está falando aí para Deus que realmente não está sendo em vão. Jó obedece e fica rico. Jó serve a Deus e a sua plantação se desenvolve, o seu gado aumenta, ele em tudo que ele faz, toda a sua obra é abençoada, toda a sua casa, os seus filhos dão festa. Então veja aqui a acusação do diabo de que realmente
Jó é um escolhido de Deus e Deus cuida de tudo na vida de Jó. Deus está com ele. O Senhor não dorme, ele guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda do seu povo escolhido. Deus escolheu Israel, vai abençoar Israel. Deus te escolheu, Deus vai te abençoar. Você serve a Deus, você obedece a Deus, você crê em Deus, Deus vai te abençoar. Você ama o próximo, fecha, conclui, a bênção vem sobre a sua vida. Você será um escolhido de Deus, serve a Deus com integridade, ama o próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, vai amando, vai fugindo do mal, não faça nada que você sabe que desagrada a Deus, viva para o louvor de Deus, agrade a Deus, ame o seu irmão, você é abençoado. Aí no versículo 11 nós encontramos assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos até aqui, nesse momento, nesse estudo, em que o escolhido de Deus é Jó. Jó ama a Deus, ama o próximo, se santifica pelos filhos, cuida da casa, é dedicado na amplitude, dentro da vontade de Deus. Ele cumpre a vontade de Deus, amando a Deus e amando a sua prole, a sua casa. E vamos ver que Jó também ama os seus vizinhos, Jó faz o bem pela cidade, todos que estão ao seu alcance. Jó vive para a glória de Deus, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. O diabo não aceita isso. O diabo não quer ver ninguém sendo abençoado por Deus. Ele é o nosso inimigo, ele é o inimigo da nossa vitória. Ele é o inimigo da nossa comunhão com Deus. Ele é inimigo da casa de Deus, daqueles que são filhos de Deus. Este incomoda o anjo. O filho é superior ao anjo. Nós vemos lá em Hebreus, já estudamos, vamos voltar a estudar agora nessa perspectiva do escolhido, do filho. E vamos ver que a casa de Deus, o Filho de Deus, a casa onde está o Filho de Deus, é essa casa que incomoda o diabo. E ele então aqui se levanta agora contra a casa de Jó. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a você mesmo, como Jesus nos ensinou a amar, como Ele nos amou, e que Jesus, o Messias, te abençoe hoje e eternamente. Amém.